paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta noite, mais uma live do devocional diário Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando essa transmissão. Iremos meditar na palavra de Deus, iremos meditar na palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, capítulo 10 de Provérbios. Vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 10. Vamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O que aceita com os olhos, o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo se aproxima da ruína. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. E também ainda em Provérbios, mais um versículo da palavra do Senhor no livro de Provérbios: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso só perversidades. É Provérbios capítulo 10. Estamos meditando desde o versículo 1 de Provérbios 10. Essa mensagem em Provérbios, esses versículos, é para que nós possamos ser sábios e termos cuidado com aquilo que nós falamos, em nossa forma de agir, em todos os nossos procedimentos. O Provérbios foi escrito por Salomão, que foi um dos homens mais sábios. Quando Deus, o Senhor, apareceu a ele, Salomão, ele não pediu luxo nem riqueza, mas ele pediu a Deus que lhe desse grande sabedoria e entendimento. E Provérbios foi escrito por Salomão. E no versículo 1 do capítulo 10, Salomão, ele escreve: o filho sábio alegra ao pai, mas o filho tolo é tristeza para sua mãe. Tesouros da perversidade para nada aproveitam, porém a justiça livra da morte. O Senhor não permite a alma do justo passar fome, porém arruína o interesse dos perversos. Aquele que trabalha
Aquele que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão de quem trabalha com empenho enriquece. Aquele que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na ceifa é filho causador de vergonha. A bênção sobre a cabeça dos justos, a bênção sobre a cabeça dos justos, mas a violência sobre a boca dos perversos. Nós estamos meditando nesses versículos desse texto de Provérbios, capítulo 10, em que Salomão ele escreve com sabedoria, e essas palavras é para nós refletirmos também no livro de Provérbios, refletirmos porque isso traz vida para nós. Essa reflexão que fazemos no livro de Provérbios é para entendermos que precisamos ser sábios e também andarmos de uma forma que agrada ao Senhor, porque o justo, a palavra está dizendo, o justo, Deus não permitirá que o justo passe fome, mas será frustrado aquele que é ambicioso, o injusto que é ambicioso, ele será frustrado. E também, nesse mesmo texto de Provérbios, Salomão, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, ele fala acerca das mãos preguiçosas que empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes, aquele que se esforça para trabalhar, aquele que planta, ele colhe. E por isso também a palavra de Deus fala, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ele está falando acerca da sabedoria que devemos ter e andarmos de forma reta na presença de Deus e sobre também o cuidado que precisamos ter, aproveitarmos o tempo, aproveitarmos aquilo que Deus nos concede, porque Ele está dizendo, aquele que no verão, diz a palavra do Senhor assim, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Ele está dizendo, aquele que no verão ele colhe, ele é sensato. Mas aquele que dorme enquanto outros estão plantando, ele está dormindo, ele é filho que causa vergonha, porque ele não terá, ele está querendo dizer, ele não terá depois o que colher. Não terá nada para colher, porque ele não plantou. Ele não terá nada, porque ele não produziu. E essa mensagem é para que possamos ser sábios e aproveitarmos a oportunidade, porque muitos têm a oportunidade, mas não guardam aquilo que têm e depois acabam passando dificuldades. Outros têm a oportunidade de plantar para que futuramente possa colher e não plantam, não aproveitam a oportunidade do plantio, a época do plantio. Para o plantio, para tudo há uma época certa, uma época determinada. Aquele que é agricultor, aquele que é lavrador, ele sabe a época certa do plantio. E ele sabe que ele tem que aproveitar as épocas, plantar no tempo certo,
se ele quiser futuramente colher. Mas se ele cruzar os braços, ficar dormindo e não aproveitar o tempo do plantio para que ele possa semear, quando chegar o tempo que ele poderia colher, ele não poderá colher porque não plantou, porque não semeou, não aproveitou a época do plantio. Como ele poderá colher se ele não plantou? Como ele poderá desfrutar de alguma coisa se ele não aproveitou a oportunidade para plantar? Ele tinha um exemplo, ele tinha a semente, a terra, mas ele preferiu ficar dormindo do que preparar aquela terra, do que usar aquela semente que ele tinha para semear. A semente, ele guardando a semente, isso não trará a ele frutos. Se nós não soubermos usar aquilo que temos em nossas mãos, não tem como nós colhermos se nós não plantarmos. Se nós queremos plantar, desfrutar de alguma coisa, temos que aproveitar as oportunidades e plantarmos. Entendemos que aquele que planta, logicamente, ele irá colher e desfrutar daquilo que ele plantou. Mas se, como está dizendo, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos preguiçosas é quando deixamos de aproveitar o tempo para trabalharmos, para fazermos o que sabemos fazer, para que possamos, no futuro, colhermos. Mas se, como está dizendo Salomão nesse livro de Provérbios, se o ser humano, se o homem, significa o homem, a mulher, se for preguiçoso, ele empobrecerá por causa da sua preguiça. Mas se ele tiver mãos diligentes e trabalhar, ele terá grande riqueza. O seu trabalho, o trabalho das suas mãos, ele trabalhando com diligência, se esforçando, lutando, ele terá riquezas. E aquele que faz a colheita no verão, que ele está dizendo, é filho sensato. Ele está colhendo porque ele está desfrutando do seu trabalho, daquilo que ele plantou. Mas insensato é aquele que, no tempo certo, que seria o tempo dele plantar, ele não aproveitou o tempo. E aquele também que dorme durante a ceifa é filho da vergonha. As bênçãos, a palavra de Deus está dizendo, as bênçãos, diz assim a palavra do Senhor, as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Se nós tivermos também cuidado, ele não fala só acerca das oportunidades para fazermos alguma coisa, trabalharmos para desfrutar do nosso trabalho, mas ele fala acerca também de sermos sábios em nossas atitudes, no nosso falar, termos cuidado no que nós iremos falar, termos cuidado com as palavras que irão sair da nossa boca. Muitas pessoas entram em problemas por falta de sabedoria, por não terem cuidado naquilo que falam. Não pensam o que falam e elas próprias acabam buscando problemas para a sua vida. Quantas pessoas entram em tantos problemas pelo seu
por falta de sabedoria com suas palavras, sabedoria em suas atitudes, acabam entrando em grandes problemas. Mas quando somos cuidadosos naquilo que falamos, quando pensamos com cuidado no que iremos dizer, a sabedoria significa que a sabedoria traz bênção para a nossa vida. Sermos sábios significa que somos sensatos. A pessoa sensata é aquela pessoa que tem sabedoria. Mas a pessoa que não tem sabedoria, na verdade, é uma pessoa tola, age com tolice em seus procedimentos, em sua forma de ser, no seu agir. Ela não tem sabedoria e, por agir com tolice, acaba buscando sérios problemas para a sua vida, causando sérios problemas na vida de outros também. Por isso que devemos pedir a Deus a sabedoria. E por meio da palavra de Deus nós podemos aprender isso, meditando na palavra, nós aprendemos também. Meditando na palavra, nós aprendemos a forma que devemos agir, proceder, na nossa forma de ser, no nosso falar. Por meio da palavra nós aprendemos a sermos sábios, porque a própria palavra de Deus fala acerca da sabedoria em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos. Sabedoria para não entrarmos muitas vezes em problemas que trazem sérias consequências a nós, porque muitas pessoas não têm o cuidado, não são sábias ao falar, e isso acaba trazendo problemas para a sua vida, ou ela acaba causando problemas para a vida dos outros. E também a sabedoria que Salomão fala nesse capítulo 10 de Provérbios, capítulo 10, ele fala também, quando lemos o capítulo, meditamos no capítulo 10 de Salomão, escrito por Salomão, por meio da palavra de Deus, nós aprendemos que precisamos ser sábios. Sábios, termos sabedoria em tudo, em toda a nossa forma de ser, em todo o nosso agir, devemos agir com prudência, com sabedoria, porque muitas vezes por uma palavra dita por nós, essa palavra pode trazer sérias consequências, trazer sérios problemas para a nossa vida ou para a vida de outros, muitas vezes destruir com casamentos, relacionamentos, famílias, por falta de sabedoria, em alguma forma de falar, agir da nossa parte, se não formos sábios, ou também pessoas acabam destruindo a sua própria família, seu próprio relacionamento, por não ter sabedoria em seu agir, em sua forma de ser, nos seus procedimentos. Em Provérbios capítulo 18, versículo 24, também no livro de Provérbios, a palavra de Deus diz: um amigo mais chegado do que a um irmão. Porque existem amigos mais chegados do que irmãos? Porque muitas vezes, através de uma amizade, nós conquistamos amigos que acabam sendo mais próximos até mesmo de que um irmão de sangue. Muitas vezes o laço formado
entre amigos acabam sendo laços até mais fortes do que da família. E por isso, em Provérbios, ele está dizendo um amigo mais chegado a que um irmão. E também em Provérbios, meditando no livro de Provérbios, meditando em Provérbios capítulo 22, capítulo 22 de Provérbios, versículo 3, também lemos em Provérbios que fala acerca da prudência, da nossa sabedoria na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. Devemos ser sábios, devemos ser prudentes, devemos agir com prudência em todas as áreas da nossa vida. Voltando a Provérbios capítulo 10, no versículo 22, diz: a bênção do Senhor traz riqueza e ele não acrescenta problemas a ela. Provérbios. O que significa trazer bênção? Quando somos sábios, a nossa sabedoria traz para a nossa vida a bênção de Deus. Porque o sábio, ele anda de uma forma correta, de uma forma íntegra. E isso só traz bênçãos para a sua vida. Só o bem para a sua vida. E para nós encerrarmos, ainda no livro de Provérbios, que fala acerca de sermos sábios, sermos prudentes. O livro de Provérbios, nele há conselhos para a nossa vida. Quando meditamos em Provérbios, o livro inteiro de Provérbios foi escrito por Salomão, e Salomão ele tinha uma grande sabedoria, e ele deixou escrito Provérbios, e Provérbios é muito importante nós refletirmos, nós meditarmos e refletirmos sobre cada capítulo e versículo do livro de Provérbios, porque isso traz bênção para a nossa vida, um grande aprendizado para a nossa vida. São conselhos da parte de Deus para a nossa vida, que estão escritos no livro de Provérbios. E quando nós meditamos em Provérbios, estamos meditando nesse capítulo 10, mas há outros capítulos também de Provérbios que fala acerca da prudência, acerca de sermos sábios, termos sabedoria, não agirmos de forma tola, mas sim agirmos com sabedoria em toda a nossa forma de ser, em todo o nosso andar. Se nós procedermos de forma sábia, se formos obedientes, primeiro obedientes a Deus, e também entender desde criança a necessidade da obediência aos pais, a obediência à família, seguir os conselhos que estou referindo, conselhos que estão na palavra de Deus, quando há pais ou pessoas da família que aconselham a criança a andar nos caminhos do Senhor. Isso trará bênção para a sua vida. Andar em caminhos retos, de forma íntegra, justa, de forma correta, não aceitar a mentira, não falar mentiras. Ele terá uma vida abençoada e uma vida prolongada na terra. Aquele que é sábio, aquele que é obediente, porque a pessoa sábia, ela anda em obediência, porque ela sabe que a obediência trará bênção para a sua vida. Mas a pessoa que não ouve, a criança ou o adulto que não ouve os conselhos, que não aceita os conselhos, ele não é sábio, ele está sendo tolo, e as consequências que virão sobre a sua vida trarão futuramente angústia, tristeza
para a sua vida se não obedecer. Devemos também, em primeiro lugar, obedecermos a Deus e seguirmos os conselhos quando são conselhos dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala para seguirmos os conselhos, mas os conselhos que estão na palavra, porque há pessoas também que dão conselhos que levam a pessoa, o ser humano, a trilhar caminhos que não são bons para ele, que trará a ele sofrimento, destruição, mas os conselhos que estão na palavra de Deus, esses são os conselhos que devemos seguir. E é o que você, pai, você, mãe, você, família, deve ensinar para as crianças os conselhos, aquilo que está dentro da palavra de Deus, para que cresçam nos caminhos do Senhor, que cresçam obedecendo e trilhando caminhos que os levarão a ter uma vida abençoada, uma vida feliz, porque aquele que segue os conselhos do Senhor, que anda na presença do Senhor, os seus dias na terra são prolongados, os seus dias de vida na terra são prolongados. Mas aqueles que seguem o caminho da desobediência, é triste dizer, mas infelizmente os caminhos daqueles que trilham o caminho de desobediência, que não obedecem, vivem uma vida de tristeza e as consequências de não obedecer acaba levando à destruição, acaba levando à morte. Por isso, nós devemos meditar mais na palavra de Deus. Muitas vezes, muitos pegam a Bíblia, ali, acham eu não tenho muito tempo, procuram livros mais fáceis para ler, vão ali nos evangelhos ou procuram outros livros também da Bíblia, mas nunca procuram o livro de Provérbios. E em Provérbios há um ensinamento muito importante da palavra de Deus. Meditando em Provérbios, através do livro de Provérbios, os filhos aprendem como a obedecer, a agir, a proceder, os jovens, há ensinamento para as crianças, para as famílias, para que sejamos sábios. Quando meditamos, estamos meditando agora em Provérbios 10, fala acerca da sabedoria para ser próspero. A parte fala acerca da sabedoria na parte financeira para ser uma pessoa próspera. E também fala acerca da sabedoria para ter os dias na terra prolongados pelo Senhor. Fala acerca da sabedoria no falar, porque muitas vezes, através do nosso falar, nós acabamos arrumando problemas para a nossa vida, ou muitos, pelo falar, acabam destruindo famílias, destruindo relacionamentos, porque não tem sabedoria no falar, ou acaba trazendo problemas para a sua própria vida dentro da família, no meio da família, acaba trazendo problemas, brigas, confusões no meio da família e muitas vezes até separações por falta de sabedoria. E nós devemos buscar a sabedoria vinda de Deus, fazermos como Salomão, quando o Senhor apareceu a ele, falou que ele poderia pedir o que ele quisesse. E ele pediu a Deus que ele fosse sábio. E Deus lhe deu grande sabedoria e ele, inspirado por Deus, ele escreveu o livro de Provérbios. Muitos não sabem acerca disso, mas o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Vamos agora, nesta noite, buscarmos a Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, perdoa os meus erros e falhas,
as minhas iniquidades e as iniquidades do teu povo. Senhor, alcança nesta hora de oração aqueles que clamam no lar, no trabalho, esse caminhoneiro, essa pessoa que está na estrada. Meu Deus, alcança onde está chegando essa transmissão, alcança cada vida, que sejam abençoados, que sejam alcançados por Ti, Senhor, que recebam agora a proteção, o livramento. Oro também, Senhor, por aquela mulher, visita ela, cobre ela, Senhor Jesus, com o Teu sangue, liberta ela, ó Senhor Jesus, porque o diabo tem mantido aquela vida cativa, aprisionada. Pelo Teu sangue clame e ordeno que o mal deixe a vida dela, pelo Teu grande poder, Senhor Jesus, e que outras vidas que se encontram oprimidas sejam pelo Teu sangue libertas nesta hora de oração. Que esta palavra de oração possa ir de encontro com essa vida, e pelo Teu sangue, Senhor, que aconteça libertação, aconteça curas e milagres, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live, a live devocional diário, Momento com Deus. Peço para você, peço a contribuição financeira. Você que pode contribuir, se tornar o mantenedor dessa obra, ajudar financeiramente, enviar a sua contribuição. Está aí na descrição o número da agência e da conta, se você quiser enviar a sua contribuição por meio de depósito, ou se for por QR Code, está aí também na descrição. E se você também preferir por Pix, o Pix é 12981 633007. E Deus estará recompensando você que contribuir, você que ajudar essa obra. Convido vocês para a live da meia-noite. Estarei no nome de Jesus fazendo a live das duas campanhas. A campanha Eu Sou o Senhor que te sara e a campanha Deus corta o laço do passarinheiro. E no nome de Jesus estarei fazendo a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro, a oração do livramento, e para o Senhor confirmar a cura e a vitória para a glória do seu santo nome. Convido vocês para juntos à meia-noite buscarmos a face do Senhor através da oração. Espero vocês na live da meia-noite, no nome de Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.